Oi, bem-vindo ao Anime News. A formatura está se aproximando e os alunos da turma 13 devem eliminar seu professor antes que todo o planeta seja destruído. Hoje, continuaremos com a história do Koro Sensei no live action de Assassination Classroom. A formatura está a apenas 6 meses de distância e a turma 13 da escola secundária Kunagagoka ainda não conseguiu eliminar o professor Polvo. A criatura que destruiu parte da Lua fará o mesmo com a Terra se não for parada até março do próximo ano. É notável que as habilidades de combate dos alunos evoluíram muito desde que começaram a missão, mas ainda não é suficiente para destruir o monstro amarelo. Como em alguns meses toda a turma estará se formando, Koro Sensei aproveita para perguntar um por um qual carreira eles planejam seguir. Alguns alunos pretendem entrar na política, outros optam pela diplomacia. Karma, por exemplo, quer se tornar um funcionário público. Assim, todos têm revelado seus planos para o futuro, exceto Nagisa. O garoto era o único em sua turma que ainda não sabia o que queria fazer após se formar no ensino médio. Koro Sensei sugere que o garoto pense em algo que possa usar seu talento para assassinatos, já que, de todos os alunos da turma, ele era o mais habilidoso. Mais tarde, antes da aula, Tadaomi informa os alunos sobre um festival escolar que acontecerá no próximo fim de semana. Ele enfatiza que esta é uma ótima chance para os alunos completarem sua missão, pois o evento acontecerá em um espaço aberto e incluirá alunos de outras escolas, bem como vários moradores da cidade. Portanto, a atenção de Koro Sensei estará dispersa, e o melhor momento para atacá-lo será precisamente quando ele estiver mais distraído. Tadaomi revela ainda que o Ministério da Defesa enviará um franco-atirador chamado Red Eye para garantir que o alienígena seja eliminado. Finalmente, o homem avisa que, se os alunos forem responsáveis por destruir seu professor, eles teriam que se apressar e fazê-lo antes do franco-atirador. Então, Koro Sensei chega na sala e afirma estar ansioso pelo festival, pois seria uma grande oportunidade para seus alunos conseguirem eliminá-lo. Ele decide revelar sua maior fraqueza. O povo diz que sua maior habilidade é a velocidade, mas ele não tem muita força. Se os alunos segurassem seus tentáculos, ele não conseguiria se mover e ficaria suscetível a qualquer ataque. Ouvindo isso, os alunos tentam segurá-lo, mas Koro Sensei facilmente consegue se esquivar. Na verdade, revelar sua maior fraqueza não foi nada mais que uma estratégia para deixar os alunos animados para o festival escolar. Quando o grande dia chega, o povo se veste de palhaço para socializar com as pessoas no festival. Apenas os grandes líderes de cada nação sabiam sobre sua existência, portanto ele não podia aparecer em público sem um disfarce. Enquanto distribuía panfletos para os recém-chegados, convidando-os para assistir à peça escolar, Nagisa pede a seu professor para sair, pois as pessoas poderiam desconfiar de seu disfarce. Red Eye aproveita. Enquanto Koro Sensei se exibe à entrada do festival para fazer seu primeiro ataque, mas a criatura ainda consegue escapar. Mais tarde, a peça começa e os alunos planejam usar esse momento para eliminar o professor. O plano era usar a plateia para impedir que o povo revelasse sua verdadeira forma e fugisse do espetáculo. Mesmo vestido como um pêssego gigante, Koro Sensei consegue desviar dos ataques e, de repente, aparece ao lado do franco-atirador. Em questão de minutos, sem que o homem percebesse, ele estava no palco vestido como um dos membros principais do elenco e a plateia aplaudiu o espetáculo. No final da peça, o professor ainda agradece a Red Eye por participar, porque graças a ele seus alunos se esforçaram ainda mais para eliminá-lo. Minutos depois, Koro Sensei vai até o depósito da escola onde 3 delinquentes estavam ameaçando seus alunos. O polvo amarelo veste um traje bizarro e tenta imitar o professor Tadaomi. Ele então usa seus tentáculos para raspar as cabeças dos garotos e vesti-los com uma roupa ridícula. Após testemunharem esse episódio, os garotos ficam assustados e vão embora, e Koro Sensei retorna à escola com seus alunos. No final do festival, o povo ajuda seus alunos a guardar todos os materiais usados na peça. Nesse instante, Kayano revela os tentáculos que estava escondendo ao redor de seu pescoço. De repente, ela começa a atacar o professor. Primeiro, a garota joga água para enfraquecê-lo, depois usa seus tentáculos para golpear a criatura. Mas, durante o ataque, a garota começa a sentir uma dor intensa e Koro Sensei se aproxima para tentar ajudá-la. Nesse instante, Kayano revela que é a irmã
mais nova de Yukimura Aguri. Ela acusa seu professor de ser responsável pela morte de sua irmã e foge para a floresta. Os alunos perguntam a Itana se ele sabia que Kayano tinha tentáculos e o garoto afirma que não. Ele ainda diz que, como a garota não estava recebendo manutenção para seus poderes, provavelmente estava sentindo dores horríveis. A turma se lembra que Yukimura Aguri era a antiga professora deles e questiona Koro-sensei sobre por que Kayano o culpava pela morte da mulher. O povo afirma que explicará tudo sobre seu passado, mas primeiro os alunos precisariam encontrar sua colega, pois ela também merecia saber a verdade. Enquanto observa a cidade, Kayano relembra o dia em que Aguri morreu. A garota foi ao laboratório de sua irmã para entregar algo que ela havia pedido. No entanto, quando chegou lá, encontrou uma enorme explosão. Quando finalmente chega ao laboratório, ela encontra o corpo de sua irmã nos braços de uma criatura com tentáculos. Assim que o monstro vai embora, Kayano corre até Aguri e tenta acordá-la, mas naquele momento não havia mais salvação para sua irmã mais velha. A garota então encontra uma maleta e, dentro dela, havia uma seringa que continha uma substância desconhecida. Após estudar os arquivos deixados por sua irmã, ela descobre que aquele líquido era usado para transplantar tentáculos em humanos. Mesmo sabendo dos riscos que teria de enfrentar, a garota decide usar aquela coisa em seu próprio corpo, na esperança de se tornar forte o suficiente para se vingar do monstro. Antes de partir, a criatura havia deixado um bilhete para dizendo que ela poderia encontrá-lo na escola secundária Kunagagoka como professora da turma 3. Semanas depois, Kayano passou nos exames de admissão dessa escola e finalmente pôde começar seu plano de vingança. Na manhã seguinte, Koro-sensei consegue encontrar a garota e levá-la de volta à escola, mas ela ainda não desistiu de eliminar seu professor. Seus tentáculos estão em chamas e começam a perseguir o povo. Os ataques de Kayano possuem uma força devastadora, mas se ela continuasse assim por muito tempo, seu corpo poderia degenerar. Então, enquanto desvia dos ataques, Koro-sensei cria uma imagem residual de sua cabeça amarela para revelar seu plano de parar a garota. Ele diz que, se os ataques continuassem, a força vital de Kayano seria sugada pelos tentáculos. Portanto, para evitar a morte da garota, ele permitiria que ela atingisse seu ponto mais vital, o coração. Naquele momento, um dos alunos precisaria fazer a garota esquecer sua sede de sangue. Mesmo sabendo que poderia morrer, Koro-sensei permite que Kayano atinja seu coração. Nesse momento, Nagisa abraça a garota e a beija. O professor consegue se libertar dos tentáculos e a fúria da garota desaparece. Koro-sensei avista o homem vestindo o traje de apicultor e vai atrás dele. Ao questioná-lo sobre sua identidade, o povo descobre que aquele homem era na verdade Yanagisawa, o louco responsável por transformá-lo naquela criatura. Mais tarde, na sala de aula, com todos os alunos reunidos, o professor revela que, 2 anos atrás, ele era um assassino conhecido como Shinigami. Aquele polvo amarelo que todos acreditavam ser um alienígena era um ser humano. Seu sorriso gentil e palavras doces faziam as pessoas confiarem facilmente nele, permitindo que as eliminasse sem despertar suspeitas. Shinigami era considerado o melhor e mais inteligente assassino da atualidade, mas um dia ele acabou sendo encurralado e capturado por uma organização de pesquisa não oficial comandada por Yanagisawa Kotaro. Devido ao seu excelente intelecto e grande força física, Yanagisawa acreditava que esse homem seria um cobaia perfeita para seus experimentos. A organização planejava descobrir como incorporar antimatéria no ciclo de vida. Para isso, era necessário criar uma enorme quantidade de energia enquanto o sujeito ainda estivesse vivo. Se o experimento fosse bem-sucedido, o ser vivo se tornaria uma fonte alternativa de energia ao petróleo e à energia nuclear. Foi assim que Koro-sensei conheceu Yukimura Aguri. A mulher foi encarregada de monitorar todas as mudanças que ocorriam em seu corpo. Enquanto se apresentavam, Yanagisawa entra na sala e bate na cabeça de Aguri com uma prancheta, ordenando que ela verificasse os cobaias. Logo que o psicopata sai, a cientista revela que aquele era seu noivo, escolhido por seus pais. Ela diz que durante o dia trabalha como professora em uma escola e que seu maior desafio é fazer com que os alunos da turma recuperem a autoconfiança. Nos meses seguintes, Shinigami continuou a ser usado como cobaia de laboratório. Os experimentos fizeram com que
que suas mãos e pés ficassem constantemente dormentes e ele começasse a sentir muito frio no pescoço. Então, a guri decide dar um presente ao seu amigo. Já havia passado um ano desde o dia em que se conheceram, e desde então começaram a conversar sobre tudo. Como ele sentia muito frio no pescoço, a cientista decidiu presenteá-lo com uma gravata. No entanto, ela não podia entregar o presente ao Shinigami, pois era contra as regras da organização. Nesse mesmo dia, ela diz que no próximo ano não poderá mais ser professora, e a Nagizava estava pressionando-a a deixar a escola e trabalhar exclusivamente no laboratório. Mas ainda assim ela queria usar seu último ano na sala de aula para fazer os olhos de seus alunos brilharem novamente. Finalmente, ela agradece ao garoto por tê-la apoiado desde o momento em que se conheceram. A guri declara que gostaria de poder tocá-lo e, nesse momento, Shinigami decide revelar um segredo. Ele é capaz de formar pequenos tentáculos que passam pela cela e formam uma mão, permitindo que o jovem pudesse tocá-la. Poucos dias depois, Nagizava recebe notícias de que 70% da Lua foi destruída durante experimentos realizados na superfície lunar. Um camundongo foi transplantado com células geradoras de antimatéria do Shinigami e isso gerou a explosão. Ao verificar o ciclo de divisão celular do cobaia, os cientistas descobriram que, em 13 de março do ano seguinte, o Shinigami também explodiria, destruindo o planeta. E a Nagizava então ordena que sua equipe se livre daquela coisa, pois isso encerraria o ciclo celular. A guri estava por perto e ouviu toda a conversa. Ela corre para contar ao Shinigami o que aconteceu e garante que encontrará uma maneira de salvá-lo, mas o jovem afirma que merece morrer, pois passou a maior parte de sua vida matando pessoas. No entanto, ele não poderia morrer sem antes experimentar aquele novo poder, então decide fugir do laboratório. Shinigami usa seus tentáculos para destruir o vidro e se prepara para partir. A guri tenta impedi-lo, mas não consegue. Ela corre para Nagizava e pede que ajude o jovem, mas o louco é tomado pela raiva e começa a chutá-la. Nesse momento, o cobaia estava pronto para fugir. Se ele saísse naquela condição, provavelmente se tornaria uma criatura sombria com sede de destruição. Mas a guri o salvou. Enquanto era atacada, a mulher o abraça e recebe o golpe em seu lugar. Foi uma ferida fatal, ninguém poderia curá-la. Como último pedido, ela pede ao garoto que ensine seus alunos e os ajude a sair da escuridão. Antes de partir, ele pega a gravata que sua amiga lhe deu como presente. Com seu novo poder, ele foi capaz de se transformar na criatura que desejava. Foi assim que ele se tornou o Polvo Amarelo e decidiu dedicar seu último ano de vida a cumprir o último desejo de Yukimura Guri. Portanto, independentemente de qualquer coisa, Koro-sensei morreria em março do próximo ano. Por isso, ele queria ensinar seus alunos a derrotá-lo. O monstro amarelo não queria destruir a Terra, mas ele só aceitaria ser morto por um de seus alunos. No entanto, durante as férias de inverno, nenhum deles teve a vontade de se dedicar a um plano para eliminar Koro-sensei. Com o retorno das aulas, Nagisa convoca seus colegas de classe para uma reunião. Apesar de o polvo ser uma ameaça ao planeta, todos os alunos gostavam do Koro-sensei e concordavam que ele era um excelente professor. Então, Nagisa sugere que a turma 13 encontre uma maneira de salvá-lo. No entanto, a turma está dividida. Alguns alunos se unem a Nagisa e aceitam a ideia de procurar uma maneira de salvar seu professor, enquanto outros não conseguem abandonar a ideia de eliminá-lo. Afinal, foi para isso que eles treinaram todo esse tempo. Karma foi um desses alunos e desafiou Nagisa para um duelo que decidiria o futuro da turma 3 dali em diante. Nagisa começa o ataque. Eles trocam alguns golpes com a faca anti-professor, que era inofensiva para os humanos. O acordo era que o primeiro que conseguisse colocar a faca em um ponto vital do oponente seria o vencedor. Apesar de Nagisa ser o melhor em habilidades de assassinato, Karma ainda era mais rápido e mais forte do que ele, além de ter mais experiência em combate corpo a corpo. Mesmo ferido, Nagisa continua tentando vencer seu colega de classe. Ele agarra o garoto e tenta imobilizá-lo, mas o braço esquerdo de Karma estava livre e ele poderia vencer a luta a qualquer momento. No entanto, o garoto preferiu dar a vitória ao seu amigo, pois viu que ele estava realmente determinado a ajudar Koro-sensei. No final, essa luta não decidiu nada. Então, todos os alunos se reuniram para concordar sobre o que fariam a respeito do seu professor. Foi decidido unanimemente que, enquanto todos os alunos da turma procuravam uma maneira de impedir Koro-sensei de explodir, eles continuariam com a missão de eliminá-lo. Dessa forma, eles seriam capazes de cumprir seu dever de salvar o planeta, seja salvando o professor
professor ou matando. Alguns dias depois, Hitsu conseguiu coletar dados classificados como ultra-secretos de um país estrangeiro. Esses dados revelaram que a probabilidade de a criatura explodir em março era de apenas 1%. Ela também descobriu que era possível fabricar um remédio que prolongaria a vida de Koro-sensei. Para isso, os alunos precisariam acessar os dados iniciais da pesquisa realizada com ele. O problema é que ninguém sabia a situação de Yanagisawa, que era o único em posse dos dados essenciais da pesquisa inicial. Mas Ituna tinha uma ideia de onde o homem poderia estar se escondendo, já que foi ele quem deu os tentáculos ao garoto. Ituna, junto com Nagisa e Karma, dirige-se ao laboratório e, com a ajuda de Hitsu, consegue obter a fita que continha todos os dados relacionados à pesquisa feita com o professor. Após acessar as informações, Okuda conta com a ajuda de seus colegas para criar o remédio. Seus primeiros testes não funcionam, mas depois de várias tentativas, os alunos conseguem obter o resultado esperado. Na manhã seguinte, o remédio para impedir a explosão do professor estaria pronto. Enquanto isso, no Ministério da Defesa, o projeto para acabar com a supercriatura está quase completo. Trata-se de um acelerador de partículas que foi enviado ao espaço e, em 170 horas, estaria pronto para disparar o laser que acabaria com Koro-sensei. Na manhã seguinte, Tadaomi vai ao escritório do professor e se despede. Ele diz que a formatura está se aproximando e logo a relação entre os dois chegaria ao fim. O povo diz que, mesmo que seja difícil, eles devem cumprir seus deveres profissionais. Tadaomi concorda e sai. Após deixar a instalação, ele liga para seus superiores e os informa que a supercriatura está sozinha nas instalações da turma 3E. Ao fazer isso, uma barreira é ativada para impedir que Koro-sensei escape. Antes que os alunos possam chegar à escola para finalizar o remédio e entregá-lo ao professor, os militares os capturam e os levam para uma prisão subterrânea. Eles seriam detidos lá até que a missão de eliminar a criatura fosse concluída. Um oficial informa que o povo está preso na escola por uma barreira e, à meia-noite, a organização dispararia um laser especial para eliminá-lo. Tadaomi aparece logo depois e os alunos dizem que prepararam uma substância capaz de salvar Koro-sensei. Mas o homem relata que os líderes mundiais decidiram descartar qualquer possibilidade de salvar a criatura. A decisão de eliminar aquele monstro foi tomada por consenso entre todos os países do mundo e não podia ser revertida. Após dizer isso, ele sai, deixando seus alunos extremamente desapontados. Karma percebe que a parede da prisão é feita de argila, então os alunos armam uma explosão para chamar a atenção do guarda. Eles fingem estar desmaiados e, quando os militares entram na cela para ajudá-los, levantam-se e os atacam. Depois de trancá-los lá dentro, o grupo de adolescentes se esconde dos guardas enquanto tenta encontrar uma maneira de sair do local. Quando estavam prestes a escapar, encontram o professor Tadaomi. Os alunos acreditam que o homem vai tentar detê-los, mas, em vez disso, ele diz que esperava que levassem menos tempo para escapar daquele lugar. Finalmente, Tadaomi os lembra que o laser será disparado à meia-noite e informa que essa será a última missão deles. Fora da prisão, os alunos precisam encontrar uma solução para escapar dos soldados. Para isso, podem contar com a ajuda de Irina, sua professora de inglês. A mulher diz que, como presente de formatura, ela agiria como isca para que pudessem fugir. Ela destrói um satélite para atrair a atenção dos militares e pede aos alunos que corram em meio ao caos. Eles se dispersam e, aos poucos, conseguem se livrar dos soldados. Eles sobem a montanha para chegar à escola e, algumas horas depois, finalmente encontram o professor novamente. Okuda lhe entrega o remédio e Koro-sensei agradece pelo esforço que seus alunos fizeram para ajudá-lo. Todos comemoram. Agora seu professor poderia viver. No entanto, naquele momento, o povo revela que não há como escapar daquele lugar. A barreira anti-professor envolve toda a escola, incluindo o porão. A criatura já havia tentado de tudo, mas desta vez estava encurralado. Apesar disso, Koro-sensei revela que está muito feliz por seus alunos estarem lá. Ele diz que fez um certificado de formatura para cada um deles. No entanto, antes que o professor possa entregá-los, Yanagisawa aparece e destrói os diplomas. O homem revela que está ali para destruir polvo, mas Nagisa lhe diz que Koro-sensei foi medicado e não explodirá mais a Terra. Nesse ponto, Yanagisawa afirma que todos os esforços dos alunos foram em vão, pois ele havia adulterado os dados da pesquisa que usaram para fabricar a substância. Após várias injeções de um líquido em seu próprio pescoço, o psicopata se transforma em um monstro sombrio. Em uma tentativa
tentativa de proteger seus alunos, Koro-sensei recebe um ataque brutal, seus tentáculos e parte de sua cabeça são dilacerados. Assim, sua velocidade diminui e ele não consegue desviar dos próximos ataques. A criatura sombria o lança para fora da escola e, logo em seguida, usa seus tentáculos para jogá-lo no telhado. Sua aparência lembra uma árvore com raízes demoníacas que ele usa para tentar perfurar o corpo do professor. Gravemente ferido, Koro-sensei não tem mais forças para se defender e acaba levando uma surra enorme. Vendo seu professor quase morto, Kayano se coloca na frente dele e pede ao povo para fugir, mas o monstro logo a ataca, causando uma ferida grave em seu estômago. Koro-sensei segura a menina com seus tentáculos enquanto ela se desculpa por tê-lo atacado algumas semanas antes. Então, ela perde a consciência e a Nagizava diz que as duas irmãs morreram bem na frente do povo e ele não pôde fazer nada para salvá-las. Ao dizer isso, ele desperta a grande fúria de Koro-sensei, que libera uma enorme quantidade de energia capaz de desintegrar a criatura. Após eliminar seu maior inimigo, o professor leva Kayano para dentro da escola e usa sua habilidade de cura para salvá-la. Ele havia dedicado o último ano ao desenvolvimento dessa técnica para nunca mais passar pela mesma situação que aconteceu com a guri. Ao fim da cirurgia, Koro-sensei estava exausto, mas todo seu esforço valeu a pena, pois Kayano estava viva. Com todos os alunos reunidos, o professor pede que eles terminem a missão antes de dispararem o laser e ele ser eliminado. Nesse ponto, nenhum dos alunos queria continuar com a missão de matar Koro-sensei, mas, unanimemente, todos decidem que essa é a melhor coisa a fazer, caso contrário, seu professor seria morto pelo governo. Os alunos então se reúnem ao redor do povo e seguram cada um de seus tentáculos para que ele não possa escapar. Nagisa foi encarregado de fazer a parte mais difícil. Ele pega a faca anti-professor e se prepara para dar o golpe final. Koro-sensei diz que está orgulhoso de seus alunos e é grato pelo último ano que passaram juntos. O povo aponta que eles se tornaram grandes seres humanos e diz que está muito feliz por poder ser morto pelas mãos deles. Nesse momento, Nagisa começa a tremer. Seu coração está partido, mas Koro-sensei pede que ele mantenha calma e sorria. Mesmo contra sua vontade, o garoto se despede de seu professor e perfura seu coração. Antes de partir, Koro-sensei parabeniza a turma pela formatura com um lindo sorriso e, em seguida, seu corpo se transforma em energia e se dissipa. No entanto, seu núcleo permanece. Antes de desaparecer completamente, ele viaja para se despedir de seus colegas. Os militares notam que a criatura dos sinais vitais desapareceram e logo Tadaomi entende o que aconteceu. A professora Irina é a primeira a receber uma visita, seguida por Tadaomi, que fica comovido com a morte de seu colega. Nesse dia, Nagisa finalmente descobre o que deseja fazer após se formar. Alguns anos depois, ele retorna à turma e da escola secundária Kunojigaoka. O lugar está completamente sujo e destruído. Nagisa sobe as escadas e se assusta ao ver dois garotos brigando. Ao chegar na sala de aula, os alunos zombam dele, pois não acreditam que um rapaz tão jovem possa ser um professor. Mesmo sendo encurralado, ele pede que os alunos se sentem, pois a aula vai começar. Um dos delinquentes ameaça matá-lo, mas essa palavra tem o efeito oposto nele em comparação com a maioria das pessoas. Para os alunos da turma 3, essa é uma palavra mágica que lhes dá coragem e confiança. Nagisa olha para Koro-sensei e promete fazer o seu melhor para deixá-lo orgulhoso. Apesar de não ser tão rápido ou inteligente, o garoto está determinado a se tornar um professor tão bom quanto ele. Após simular um ataque no aluno que o ameaçou, Nagisa deseja boa sorte ao garoto em sua tentativa de matá-lo, afirmando que ele tem até a formatura para fazê-lo. Esse foi o fim da história de Koro-sensei e seus alunos. E vocês, acham que Nagisa será capaz de educar os novos alunos da turma 3? Então, o que acharam desta adaptação live action? Deixem nos comentários abaixo e, se gostaram do vídeo, curtam e se inscrevam para mais resumos de filmes. Até a próxima! Olá, galera do Anime News. Esperamos que tenham curtido o vídeo. Deixem o like, inscrevam-se e ativem o sininho. Antes de irmos, queremos saber qual é o final de anime mais surpreendente que vocês já viram. Comentem abaixo. Até a próxima no Anime News.